Bom dia, boa tarde a todos, nossos amigos do Facebook, do Instagram também. Bom dia, boa tarde, como eu falei ontem, né? Como o horário é das 12 às 12h30, muitas pessoas talvez estejam almoçando, né? E depois vão ver esse vídeo, né? Essa live. Mas vamos esperar as pessoas entrarem, tá? Enquanto isso, vamos conversando por aqui. Estamos em Manaus, né? Já faz um ano que nós estamos aqui. Nós vivemos alguns anos no Uruguai fronteira, né? Santana do Livramento. Foram 4 anos, né, entre a fronteira do Uruguai e Uruguai. E Deus nos trouxe para cá, para o Amazonas. Então, sem mais delongas, né, eu senti no meu coração de poder, né, fazer fazer essa live e poder de alguma maneira estar levando a palavra de Deus para a sua casa, para a sua vida, né, para abençoar a sua vida. E como eu falei ontem, não é eu, e sim a palavra de Deus que tem esse poder. Eu estou lendo, né? E ontem eu estava pensando, melhor hoje, né, bem cedo eu estava pensando em uma frase que o Tiago, né, que o apóstolo Tiago falou. Ele diz assim: compreendes o que lês? Está lá no livro de Atos, capítulo 8, 26. Ele falou isso para o eunuco, que foi adorar em Jerusalém, e aí ele estava lendo o livro do profeta Isaías, e Deus mandou ele ali, né? O Tiago não. Agora nem me lembro o nome me foi da... Deixa eu ver. Felipe, perdão. É que eu estou no livro de Tiago, aí eu confundi as pessoas, mas foi Felipe. E essa frase me vem já algumas horas, né? E eu queria compartilhar para esse projeto, né, de leitura do livro de Tiago. Compreendes o que lês? Essa é a grande pergunta, né? E muitas pessoas eu tenho conversado, a gente tem evangelizado, né? São inúmeras pessoas que quando nós abordamos e quando nós iniciamos uma conversa, as pessoas dizem: mas eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo entender, por isso que eu não leio. Eu até tenho uma Bíblia em casa, mas eu não entendo. É por causa disso, né? Essa mesma perguntinha que o Felipe perguntou para o eunuco: entendes o que lês? Né? E toda a palavra de Deus, ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus. Humanamente, nós não podemos compreendê-la. Algumas coisas estão descobertas para nós, mas espiritualmente falando, ela se discerne dessa maneira, espiritual, né? Ela é uma carta para nós, sendo que essa carta nós entendemos sim com nossa razão, mas ela precisa ser revelada pelo Espírito de Deus para que haja uma transformação em nós, né? Então, sem mais delongas, vamos começar a leitura. Nós vamos hoje ler a Epístola de Tiago, capítulo 2, do 1 até o 26. Então diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga
algum homem com anéis de ouro nos dedos e trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratar-de com deferência o que tem os trajes de luxo, e disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra. E disserdes ao pobre: tu, fica aqui, ou assenta aqui debaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não tornaste juízes todos de perverso pensamento? Ou ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, herdeiros do reino que lhes prometeu ao que os amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam do bom nome sobre que vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometei pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para aqueles que não usou da misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós vos disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei as obras e te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar seu próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu, e isso foi-lhe imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários, os qual fez partir por outro caminho?
Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Que precioso, né? Essa palavra, na verdade, ela é preciosa, a palavra, quando estamos vivendo dentro daquilo que ela sugere. Quando nós não estamos vivendo segundo aquilo que a palavra de Deus sugere, ela não é muito preciosa, não, né? Ela é pesada para nós, ela é difícil de ouvir, né? Ela dói nos ouvidos, né? Ó, irmão Heraldo, a paz do Senhor, ela nos deixa incomodados, né? Ela causa muito desconforto na gente. Então, a palavra de Deus, sim, ela é preciosa para nós, ela pode salvar as nossas vidas. Agora, quando nós não estamos vivendo segundo aquilo que ela sugere, segundo aquilo que ela manda, né? Isso causa realmente tudo isso que eu acabei de falar. Mas eu quero rapidamente, né? Eu não quero me estender muito, mas eu quero rapidamente voltar a alguns versículos que nós acabamos de ler. Primeiro, o capítulo 2, ele trata sobre acepção de pessoas. E ele ele dá um exemplo. Por que ele dá um exemplo? Porque ele diz assim: se algum de vós, nas vossas sinagogas, se portanto entrar na vossa sinagoga, ou sinagoga, não sei, né? O pessoal fala sinagoga e eu chamo de sinagoga. Vamos. O português não está em discussão no momento, né? Então, se algum de vós entra na sinagoga, veja bem, se entra um homem rico, né? E aquela pessoa que está encarregada, ou os que estão ali, né? Diz assim: olha, passa para cá, no lugar de honra, e assenta-te aqui conosco. E se entrar um pobre, um andarilho, né? Uma pessoa que está em uma situação social de risco, fedida, né? E você diz: não, fica aqui atrás, né? Aqui é uma bênção também, né? O lugar. Então você está fazendo acepção de pessoas, é o que a Bíblia fala, não é o que eu estou dizendo, não, é o que a palavra de Deus fala aqui, é o que sugeriu o Tiago, tá? Não é o Aldrey, isso não é invenção da minha cabeça, tá, querido? Então diz assim, existe uma certa acepção de pessoa muito, muito visível aqui, tá? Isso realmente ela causa indignação em nós. Quantas pessoas nós temos visto, né, no nosso dia a dia, de repente em um vídeo, né, um flagrante de repente de uma injustiça, e isso nos causa esse tipo de sentimento, né? Porque a gente vê que claramente existe uma discriminação, existe uma acepção de pessoa, né? Enquanto que no céu não vai existir esse tipo de sentimento, tá? Esse tipo de sentimento não vai existir. Márcio, boa tarde, Deus abençoe. Então, a acepção de pessoa, ela vai muito além daquilo que é visível. Ela está guardada no coração, né? Só que chega um momento que você não consegue guardar somente no seu coração, ela vai ser externada. Enquanto estiver no seu coração, é uma situação entre você e Deus. Agora, quando ela é externada dessa maneira, como diz aqui Tiago, olha, senta-te aqui e tal, né, no lugar de honra, senta nessa cadeira, e chega o outro, né, e fica ali por trás mesmo, ou senta aqui debaixo dos meus pés, como diz, né, a palavra de Deus. Então, isso é já o ato consumado, né? Então envolveu pessoas, já envolveu outros, terceiros, né? O seu pecado. E não fique pensando, né?
que quando o Tiago escreve isso aqui, ele simplesmente escreveu para dar uma sugestão. Não, era o que estava acontecendo e era aquilo que ele estava vendo. Prova disso foi quando Jesus entrou na sinagoga e na hora das ofertas, todo mundo chegava e colocava as ofertas daquilo que lhe sobrava, daquilo que estava, não fazia falta. E Jesus estava ali observando. E foi quando ele viu a senhora, a idosa, colocar uma única moedinha, um único denário ali, de tudo que ela tinha. Então, assim, era uma situação que realmente existiu. Não era um simples exemplo. Hoje nós vivemos num mundo assim. Será que não vai ter filtro? Eu me pergunto, E eu quero que você pense comigo. Será que não vai existir nenhum filtro, dos que estão realmente escrachados, na acepção de pessoa, aquele que mais ou menos tolera e aquele que realmente respeita as pessoas, que trata de uma maneira igual, Se até no Facebook, nas mídias sociais, em tudo que for, existem filtros, amados. Você está pensando o que do céu, Vamos pensar nisso. Você pensa que no céu não vai haver filtro? Qualquer pessoa vai entrar lá, Então pense comigo isso, Quando se fala de acepção de pessoa, você vem aqui, de novo, no capítulo 2, e comece a ler o que está falando sobre acepção de pessoa e pense, vou colocar um filtro em mim, porque Deus está vendo, Se o Facebook, Instagram e YouTube tem os filtros, e todos os aparelhos celulares também tem os seus meios de filtrar as coisas, aquilo que você vê, como que Deus não teria? Se Deus é muito maior do que tudo isso. Outra coisa, ele fala sobre a fé. A fé sem obras é morta. Ele fala sobre uma pessoa que tem muita fé e ele fala sobre uma pessoa que que tem muita obra, Ele dá os dois exemplos. Tem aquele crente, tem aquela pessoa religiosa, vamos dizer assim, que diz, eu tenho muita fé, graças a Deus eu sempre tive muita fé, E tem a outra que diz assim, eu tenho muita obra, E a que tem obra, por muitas vezes, nesses anos que eu sirvo ao Senhor, eu já conversei com muita gente. E sempre algumas pessoas mencionaram assim, mas para mim ser como aquela pessoa lá que diz que tem obras, é fé e não faz nada, e fica aquela confusão, fica aquela disputa de quem é melhor e de quem é pior. E eu fico pensando assim que Deus, ele não é Deus de confusão, Deus, ele é um Deus que conhece o nosso coração, então não precisa você ficar brigando com as pessoas, provando que você é alguma coisa, ou provando que você não é essa pessoa, porque Deus sabe, Um abraço para minha cunhada que entrou aqui, Deus abençoe, Silene, lá em Alegrete, no Rio Grande do Sul. E então é isso, sabe? Então assim, crê tu que Deus, diz aqui a palavra, é um só? Essa pergunta eu faço para você, Independente daquilo que você, da sua denominação, independente da sua religião, eu pergunto, você crê que Deus é um só? Essa é o X, O X da questão. Eu sempre falo assim, eu já andei em muitos lugares evangelizando, nesses anos de missionário, e sempre eu falava uma coisa, meu querido, é o seguinte, antes de a gente conversar a gente entrar em uma discussão mais profunda,
Vamos ver se a gente está falando do mesmo Deus, porque se a gente está falando do mesmo Deus, nós não podemos brigar. Mas se nós estamos falando do mesmo Deus, a gente vai se entender. Aí eu dizia assim, olha, o meu Deus, ele foi o Criador do céu e da terra, ele tem um filho que se chama Jesus Cristo, e ele tem um Espírito, tá? Se o teu Deus é o mesmo Deus, então a gente vai se entender. Agora, se ele não tem um filho, não tem um Espírito, então nós não vamos nos entender agora. Possamos nos entender depois. Mas o nosso Deus é esse. Então aqui ele diz assim, olha, se crê tu que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios crê e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Aí ele começa a dizer, ele dá exemplo sobre Abraão, que Abraão ele foi conhecido como o pai da fé, tá? E quando fala de obras da lei, obedecendo tudinho que a lei dizia, obedecendo direitinho, todos fazendo tudo aquilo que a lei pedia. E ele foi justificado sem fazer essas obras. Isso foi chamado de fé. Depois que veio a lei, as obras elas ficaram muito mais visíveis, porque a pessoa trazia uma oferta, deixava lá nas mãos do sacerdote e aparecia as obras. Aparentemente a fé não aparecia, invisível, né? Mas as obras sim, elas aparecem. E ele ele diz aqui também, ele diz assim, mostra-me a tua fé que eu mostrarei as minhas obras. E as minhas obras vai mostrar o nível de fé que eu tenho. Entendeu? Então, quer dizer, a fé se deixou de ser invisível para ser algo visível, que foi o que aconteceu com Abraão. Se ele dissesse, sim, Senhor, eu vou oferecer meu filho, porque eu tenho fé e confio em Ti, até então estaria vazio o que ele afirmou para Deus e falou para Deus, né? Isso é um exemplo, se caso ele dissesse isso. Agora, a fé dele só ia ter valor se ele oferecesse o filho. Então a gente tem uma grande diferença entre o dizer eu tenho fé e não fazer nada e dizer eu tenho fé e fazer. O que a palavra de Deus nos chama hoje a atenção é isso. Então, se você tem fé, você deve cumprir essa fé, tá? Você deve olhar para a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus está te pedindo, está te oferecendo para você ter uma vida abundante, uma vida com Deus. Agora, se você prefere viver na sua fé na fé, então você não vai progredir em nada. Lembre-se do filtro que eu falei. Se até as nossas mídias sociais existem filtros, eu vejo aquilo que eu quero. Se eu não quero, eu coloco lá, não quero ver esse determinado assunto. Você não vai ver. Deus, ele tem muito mais do que isso. Ele tem o poder de simplesmente nos lançar no inferno. Se ele olhar para as nossas vidas e ver que as nossas vidas não andam de acordo com aquilo que ele deixou escrito, com a palavra de Deus. É por isso que hoje nós estamos aqui. É por isso que nós vamos eu quero passar essa semana lendo esse livro de Tiago. Tá? São 5 capítulos em que nós vamos ler e comentar um pouquinho sobre ele, né? Se você quiser, de repente, colocar um comentário e fazer alguma pergunta, se eu souber responder, eu vou responder segundo aquilo que eu entendo que a palavra de Deus diz. Não é uma opinião pessoal, fora disso. Não vou deixar nenhuma opinião pessoal aqui, tá? Por enquanto aqui, né? Eu tenho minhas opiniões, sim, claro, mas o que a palavra de Deus é importante nesse momento. Tá bom, queridos? Um grande abraço, que Deus abençoe vocês, tá? E até amanhã, se Deus quiser. Amanhã a gente se encontra de novo, tá? Um grande abraço à minha cunhada, a Sirene, ao Márcio, que entrou aí também, de São Paulo, ao Heraldo,
ali em Parintins, né? Que Deus abençoe vocês ricamente, tá? Que Deus possa trazer bênção sobre a vida de vocês. Amém? Que Deus abençoe.